Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 13, que tem como título A Manifestação da Graça da Salvação. Dentro deste tema, nós vamos falar sobre 3 assuntos, e o primeiro deles será a manifestação da graça de Deus. Em segundo lugar, vamos falar sobre a conduta dos salvos em Jesus. E em terceiro e último lugar, vamos falar sobre as boas obras e o trato com os hereges. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Item número 1. A manifestação da graça de Deus. No capítulo 2, versículos 11 ao 15, e no capítulo 3, versículos 3 ao 7, da carta a Tito, o apóstolo Paulo lembra aos cretenses que compunham a igreja sobre a doutrina da salvação, dizendo que a salvação é pela graça, por meio de Jesus Cristo. Portanto, vamos ler estes 2 textos sobre o apóstolo Paulo lembrando a Tito sobre os gloriosos benefícios da graça salvadora de Cristo. Primeiro, Tito, capítulo 2, versículos 11 a 15, diz assim: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende, também com toda a autoridade, ninguém te despreze. Já no capítulo 3 da carta a Tito, versículos 3 a 7, diz assim: Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas, segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Vamos passar a trabalhar sobre a definição de graça. Literalmente, a graça é um favor imerecido, ou dádiva de Deus dada aos homens, sem que estes merecessem a salvação da morte eterna. E esta salvação foi realizada por Jesus Cristo na cruz do Calvário, quando verteu o seu precioso sangue por toda a humanidade. Mas qual é a importância desta graça salvadora? Se não existisse a lei, ou seja, a palavra de Deus, não existiria pecado e, por conseguinte, não existiria a graça. E é por isso que elas, a lei e a graça, estão imbricadas, ou seja, entrelaçadas. A lei revela o pecado no homem e a graça, ou seja, o favor imerecido, aponta o Salvador Jesus para aniquilar os efeitos do pecado. A graça não anula a lei. E a lei, ou seja, a palavra de Deus, não anula a graça. Elas coexistem e se complementam para a perfeição espiritual do homem. E nós podemos ler
Isto na carta aos Gálatas, capítulo de número 3, versículos 23 a 29, que diz assim: Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessartes não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Portanto, neste texto, nós podemos verificar aqui a tutela da lei para nos conduzir a Cristo. Ou seja, a lei aponta o pecado no homem e a graça aponta Jesus, coloca Jesus como nosso Salvador. Vamos falar agora sobre algumas diferenças entre a lei e a graça. A lei é a sombra da graça, ou seja, tudo que está na lei não salva o homem, mas aponta o seu estado débil de iniquidade, necessitando de um aperfeiçoamento e salvação. A lei apresenta uma característica de base bilateral. Isto quer dizer que o homem ele só podia alcançar a misericórdia de Deus se cumprisse em sua totalidade os preceitos morais, cerimoniais e civis da lei. Já a graça, ela é unilateral, pois Cristo fez a parte dele e a nossa. E é pela graça em Cristo Jesus que somos salvos, isto um presente de Deus. Efésios, carta aos Efésios, capítulo de número 4, de número 2, melhor dizendo, do versículo 1 ao 10, diz o seguinte. Efésios, capítulo 2, versículos de número 1 ao número 10. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Nenhuma ciência ou inteligência humana pode mudar, transformar, restaurar a alma de um ser humano. Somente a graça do Evangelho de Cristo pode restabelecer a dignidade moral, ética, social e espiritual de um homem. Somente a graça do Evangelho de Cristo pode salvar o homem.
pois onde abundou o pecado, superabundou a graça em Cristo Jesus. É o que nós podemos ler na carta aos Romanos, capítulo de número 5, versículos 18 a 21, que diz o seguinte: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos passar agora a estudar as etapas da dádiva da salvação pela graça em Cristo Jesus. As etapas da salvação. A salvação, como dádiva pela graça do Senhor, é dividida teologicamente em 12 etapas, onde nós podemos então já iniciar falando sobre a predestinação. E esta iniciativa da predestinação é de Deus. Deus determinou que aqueles que crescem em Cristo seriam salvos e teriam vida eterna. E os que não crescem seriam condenados à morte eterna. É o que diz o livro de Daniel, capítulo 12, versículos 1 a 3, que diz o seguinte: nesse tempo se levantará Miguel, grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas, naquele tempo, será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. No segundo ponto das etapas da salvação, nós temos então a eleição. E esta eleição também é iniciativa de Deus. Deus escolhe ou escolheu salvar o homem. É o que diz a primeira carta de Pedro, capítulo de número 1, do versículos 1 a 9, que diz assim. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 1 ao 9. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário,
sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Portanto, no primeiro ponto da predestinação, do ponto de vista teológico, só existe dois caminhos. Aqueles que aceitam a Jesus têm a vida eterna. Aqueles que não aceitam a Jesus têm condenação eterna. A partir desta predestinação, instituída por Deus, ele escolheu salvar os homens. Ou seja, o Senhor, pelo seu amor, disse: eu quero salvar os homens através da graça de Jesus Cristo, que morreu na cruz por toda a humanidade. Como terceira etapa da salvação, nós temos então a vocação ou chamamento. E esta iniciativa é de Deus. Deus revela ao homem a sua vontade de salvá-lo. Ou seja, ele fez a escolha de salvar os homens e agora vai revelar a este homem exatamente esta condição, esta sua vontade de salvá-lo. É o que está escrito na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículos 7 a 11, que diz o seguinte: porque Deus não tem dado a nós espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Senhor Cristo Jesus, nosso Salvador, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Portanto, aqui o apóstolo Paulo menciona que o Senhor faz um chamamento com santa vocação, um chamamento ao homem com uma santa vocação para a salvação, que foi a escolha que ele fez na eleição. Ora, a partir desse chamamento, então, passamos à etapa seguinte, a de número 4, que fala sobre a fé salvadora ou fé salvífica, também como iniciativa de Deus. E esta fé, ela se manifesta quando o homem ouve a palavra de Deus. É o que está escrito em Romanos, carta aos Romanos, capítulo de número 10, versículos 8 a 17, que diz o seguinte: porém, que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo.
Então, quando o homem ouve o chamamento do Senhor, a palavra de Deus, então desperta no coração dele a fé salvadora. Como quinta etapa, a partir desta fé salvadora, então o homem ele se convence. Há um convencimento dele do pecado, da justiça e do juízo. Isto como iniciativa e obra do Espírito Santo. O Espírito Santo convence um homem de que ele é pecador. Convence-o de que precisa fazer o que é certo e que há um julgamento de cada pessoa segundo as suas obras. E nós podemos ler isto no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo de número 16, versículos 5 a 15, que diz o seguinte: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece, melhor dizendo, é o capítulo 16 e não 15 que eu estava a ler. Capítulo 16, versículo 5, diz assim: Mas agora vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós. Outros, se porém eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer. Para vós não o podeis suportar agora. Quando venha, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vos há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu, e vos há de anunciar. Portanto, aí como quinta etapa, o convencimento do homem quanto ao pecado, a justiça e juízo. A sexta etapa, aparece então o arrependimento. E isto quer dizer que esta iniciativa de arrependimento é do homem. O homem, então, ao ouvir a palavra de Deus e ter despertado a fé salvadora e se convencer de que é um pecador, se convencer da justiça de Deus e do juízo, então o homem se reconhece como pecador e imediatamente se conflagra uma tristeza em seu coração, que opera uma mudança de atitude e comportamento dele para com Deus. E nós podemos ler no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 1, versículos 14 e 15, que diz o seguinte, Marcos 1, 14 e 15. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Como sétima etapa, nós temos então o perdão dos pecados após o arrependimento. Jesus é o único e suficiente Salvador. E somente Ele pode perdoar os pecados dos homens. É o que nós podemos ler no livro de Atos,
capítulo de número 10, versículos 34 a 33. Atos, capítulo 10, versículos 34 a 43. Então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo, e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra, dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia, e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós, que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo, e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. De todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê, recebe perdão dos pecados. Como oitava etapa da salvação, vem então a justificação. E esta é uma iniciativa de Deus, assim como é a iniciativa de Deus o perdão dos pecados. E a justificação, na justificação, Deus declara o homem justo, sem que ele mereça, porque o seu pecado é imputado a Cristo. E a justiça de Cristo é concedida ao homem declarado justo, com perdão e esquecimento pleno de toda transgressão cometida em sua vida pregressa. É o que nós podemos ler na carta aos Romanos, capítulo de número 8, versículos 31 a 39, que diz o seguinte: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, é Deus, Cristo Jesus, que nos justifica, nos declara justo, porque concede a sua justiça. Como nona etapa da salvação, nós temos então a conversão. E esta conversão é a iniciativa do homem. O homem pecador, ao se arrepender e ser perdoados os seus pecados, ele é justificado e deixa a sua vida de pecados e muda completamente a sua forma de viver. Muda o seu caráter e a sua fé é posta então em prática no Evangelho de Jesus,
segundo escreveu João, capítulo 3, versículos 16 a 21, diz assim a palavra do Senhor. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Portanto, aqui, o homem que se chega a Deus se converte e se torna um outro homem, não praticando mais o mal. Como 10ª etapa da salvação, nós temos então a regeneração. E esta também, regeneração, é iniciativa do homem. O homem a cada momento evita o pecado. E com isso, ele tem uma vida de retidão. O homem nasce de novo na regeneração e tem um domínio próprio para não se inclinar ao pecado. E quando este homem ele se utiliza então das qualificações do fruto do Espírito Santo, há uma regeneração completa do seu ser, porque ele, ao desenvolver estas virtudes, estas qualificações, passa então a se regenerar cada vez mais. É o que diz Gálatas capítulo 5, versículo 22 ao 26, que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando-nos aos outros, tendo inveja um dos outros. Portanto, aí há uma regeneração do homem como fruto do Espírito, as 9 virtudes, e passa então a habitar em seu ser. Como 11ª etapa da salvação, então nós temos a adoção para sermos filhos de Deus. E esta é uma iniciativa de Deus. Deus nos concede a condição de ser filhos de Deus. Portanto, herdeiros dos céus. É o que nós podemos ler na carta aos Romanos, capítulo de número 8, versículos 12 a 17. Diz assim a palavra do Senhor. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com eles seremos
glorificados. Como 12ª etapa, nós temos então a santificação. E a santificação, ela é uma iniciativa do próprio homem e também de Deus. É um estado espiritual em que o homem se mantém separado do pecado e ao mesmo tempo consagrado a Deus. Na carta aos Efésios, capítulo 4, há uma menção desta unidade de fé, dessa santidade no ministério. E nós podemos então ler todo o capítulo 4. É um capítulo longo, mas se faz necessário para entendermos esta unidade de fé, esta separação do pecado, esta santidade cristã. Diz assim a palavra do Senhor: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-os uns aos outros em amor, esforçando-se diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito. Como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade de fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruído, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais de novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir aos necessitados. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e se unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, ira e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Portanto, aí uma exortação à santidade,
a separação do cristão com relação ao pecado. E por último, nós temos como 13ª etapa a glorificação. E esta é uma iniciativa de Deus. E a glorificação é a consumação da salvação. Ou seja, o homem então assume um corpo glorificado para viver eternamente com Cristo no céu. E isso nós podemos ler na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 15, versículos dos 50 ao 58, que diz assim: Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorruptibilidade. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Portanto, aí nós temos todo o processo, todas as etapas da salvação. Vamos agora estudar o item número 2 da lição, que tem como título A Conduta dos Salvos em Jesus. O capítulo 3 da carta a Tito, em seu início, faz uma alusão direta à igreja quanto à obediência às autoridades constituídas e enumera obrigações na realização de boas obras na relação com a sociedade, contrapondo a má conduta anterior experimentada pelos crentes. Leamos então Tito, capítulo de número 3, versículos 1 e 2, que diz: Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. A maneira correta de agir dos cristãos foi o que Paulo registrou agora nestes 2 versículos. Então, em primeiro lugar, Paulo fala sobre a submissão às autoridades. Os cristãos, eles devem se submeter às ordens das autoridades constituídas, desde que estas ordens não se contraponham ou desrespeitem a lei suprema do Senhor. Na carta aos Romanos, capítulo 13, versículos 1 a 7, diz assim a palavra do Senhor: Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por eles instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem.
Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos os que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Em segundo lugar, sobre a maneira correta de agir dos cristãos, Paulo diz que um cristão não deve falar mal de ninguém. Os cristãos não devem fazer afirmação falsa e desonrosa a respeito de alguém, com mentiras, fofocas e invencionices. No livro de Provérbios, capítulo 6, há aqui uma condenação a esta prática da mentira. Provérbios, capítulo de número 6, nós vamos ler do versículo 16 a 19. Diz assim a palavra do Senhor: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre os irmãos. Em terceiro lugar, sobre a maneira correta de agir dos cristãos, Paulo diz que o cristão tem que ser pacífico. Os cristãos devem sempre promover a paz, ou seja, a ausência de contendas em suas relações interpessoais e na sociedade. Quem que tenha ambientes contenciosos deve apaziguar os ânimos, promovendo sempre a paz. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 5, versículo 9, diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurados, felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Ou seja, os filhos de Deus devem sempre promover a paz. Em quarto lugar, sobre a maneira correta de agir dos cristãos, Paulo diz a Timóteo que todo cristão deve ser modesto. Os cristãos devem ser simples e humildes na sua fala e em seu comportamento, agindo sempre com prudência e cautela diante dos fatos e situações que lhes apresentam. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 10, versículo 16, diz o seguinte: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E em quinto e último lugar, a maneira correta de agir dos cristãos, Paulo diz que o cristão deve tratar todos com educação. Os cristãos, sem acepção de pessoas, devem tratar todos com educação e igualitariamente, demonstrando mansidão e também humildade. É o que diz na carta aos Romanos, capítulo 2, versículo 11, que diz o seguinte: porque para com Deus não há acepção de pessoas. Então devemos tratar todos de forma educada e igualitária. Todas estas condutas apropriadas para os cristãos se configuram no fruto do Espírito, que são agradáveis diante do Senhor.
Carta aos Gálatas, capítulo de número 5, versículos 22 a 26, vai falar sobre o fruto do Espírito, cujas qualidades, cujas virtudes promovem exatamente esta maneira correta de agir. Diz assim a palavra do Senhor, Gálatas 5, 22 a 26. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Passemos agora a ver sobre as condutas impróprias para os cristãos. E neste caso, o apóstolo Paulo fala a Tito, no capítulo 3, versículo 3, sobre essas condutas impróprias. Ele diz, capítulo 3 de Tito, versículo 3, pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Então aqui Paulo fala de 6 condutas impróprias para os cristãos. E a primeira é ser insensato, sem juízo. O cristão deve viver de maneira correta, justa, íntegra, na sua conduta e em seu comportamento com perfeito equilíbrio. É o que diz no livro de Provérbios, capítulo de número 14, versículo 7. Provérbios 14, versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: foge da presença do homem insensato, porque nele não divisarás lábios de conhecimento. A segunda conduta que Paulo fala é sobre rebeldia, desobediência. Os cristãos devem ser obedientes a Deus e cordatos, não devem fomentar a rebeldia contra Deus e contra o próximo. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 12. Primeiro livro de Samuel. O livro de Samuel está no Antigo Testamento. Versículo 12. Melhor dizendo, capítulo 12, versículos 14 a 15. Diz assim a palavra do Senhor. Capítulo 12, versículos 14 a 15. Se temerdes ao Senhor, e o servirdes, e lhe atenderdes a vós, e não lhe fordes rebeldes ao mandado, e seguirdes o Senhor vosso Deus, tanto vós como o vosso rei que governa sobre vós, bem será. Se porém não derdes ouvidos à voz do Senhor, mas antes fordes rebeldes ao seu mandado, a mão do Senhor será contra vós outros, como foi contra vossos pais. Na terceira conduta imprópria para os cristãos, que Paulo menciona a Tito, é a prática do mal. Os cristãos não podem praticar o mal, sendo esta prática uma demonstração fidedigna do caráter do maligno. Devemos sempre praticar o bem, independentemente de quem seja realizada a boa obra, ou para quem seja realizada esta boa obra. Em Provérbios, capítulo de número 11, versículo 21, diz assim a palavra do Senhor: o mal é evidente,
não ficará sem castigo, mas a geração dos justos é livre. A quarta conduta imprópria para os cristãos que Paulo menciona é que eles não devem ser escravos das paixões e dos prazeres, ou seja, das concupiscências e deleites carnais. Os cristãos devem se afastar do pecado e não podem se permitir assumir uma condição de escravidão e submissão ao pecado. Na carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 12, diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um dos membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Em quinto lugar, como conduta imprópria para o cristão, Paulo menciona a inveja e a malícia. Os cristãos não devem deixar-se dominar pelo espírito de inveja e malícia. Deve sempre se alegrar com a prosperidade do próximo e fazer sempre o bem. É o que está escrito em Provérbios, capítulo de número 14, versículo 30. Diz assim a palavra do Senhor. Provérbios 14, 30. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. E, em sexto e último lugar, Paulo menciona como conduta imprópria para os cristãos o ser cheio de ódio no coração. Os cristãos não podem guardar o ódio no coração e muito menos desenvolver em sua alma um espírito maligno de vingança. É o que nós podemos ler em Provérbios, capítulo 10, versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor. Provérbios 10, 12. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Todas estas condutas impróprias para os cristãos se configuram nas obras da carne, que são abomináveis diante do Senhor. E nós podemos ler isto na carta aos Gálatas, capítulo de número 5, versículos 19 a 21, que diz o seguinte: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito dos quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Passamos agora a estudar o item número 3, as boas obras e o trato com os hereges. No versículo 8 do capítulo 3, o apóstolo Paulo ele confirma a Tito que todos os ensinamentos registrados na carta são verdadeiros e conclama a todos a praticarem as boas obras e a sempre realizarem o bem, de modo que, se assim procederem, seria muito útil e proveitoso para toda a comunidade. Então vamos fazer uma leitura na carta a Tito, capítulo 3, versículo 8, que diz o seguinte: fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas faças a afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. No versículo 9 do capítulo 3, o apóstolo Paulo aconselha a Tito a evitar as discussões tolas, as longas
listas de antepassados, ou seja, genealogias, as brigas e debates a respeito da lei, pois são coisas inúteis que nada agregam à formação e o crescimento espiritual dos cristãos. O versículo 9 da carta a Tito, capítulo 3, diz assim: evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita até o versículo 9. Evita discussões sensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Já no versículo 10 do capítulo 3, que nós passamos a ler agora, diz: evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando e por si mesmo está condenada. O apóstolo Paulo então orienta a Tito a aconselhar por uma ou duas vezes as pessoas que causam divisões e dissensões na igreja. E desta forma ele diz que ele deve aconselhar uma ou duas vezes para não procederem desta forma, causando divisões, dissensões, causando contendas. E se não houver acolhimento destes conselhos dados a esta pessoa, que se afaste, que o cristão se afaste desta pessoa, pois a mente desta pessoa já está cauterizada e dominada pelo pecado. Na parte final da carta, o apóstolo Paulo faz menção de substituir Tito à frente da igreja, depois que ele realizasse a sua missão, e substituir por Artemas ou Tíquico, e com o intuito de que também, após essa substituição, Tito fosse se encontrar com Paulo na cidade de Nicópolis, e que também enviasse de volta Zenas e Apolo, bem como o apóstolo Paulo ainda recomenda a Tito que todos ajudem os necessitados, continuem a fazer boas obras, e encerrando então a carta com uma breve saudação e uma bênção sobre eles. Tito capítulo 3, versículos 12 a 15 diz o seguinte: quando te enviar Artemas ou Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis ao meu encontro. Estou resolvido a passar o inverno ali. Encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras, a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Todos os que se acham comigo te saúdam. Saúda quantos nos amam na fé. A graça seja com todos vós. Concluindo a nossa aula de hoje, a salvação é um ato do amor de Deus para com os homens, sendo uma manifestação da sua graça, misericórdia e da sua justiça, como obra única que só pode ser alcançada pela fé em Jesus Cristo. E por isso, a salvação é boa, perfeita e eterna. A salvação tem origem em Deus, e devido a isso, podemos buscá-la e ter a certeza de que seus efeitos de vida eterna e abundante são permanentes. Uma bênção especial de Deus para você. Amor a Cristo. Até o nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.